Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Como estão? Chegando já ao final de um semestre. Espero que tudo bem. Começamos agora a nossa videoaula número 7. E na sequência do que nós vínhamos estudando, nós vamos trabalhar hoje nessa videoaula os crimes dos artigos 161 até o 167. Vamos trabalhar, então, o capítulo relativo à usurpação e o capítulo relativo aos crimes de dano. Então, são esses dois capítulos que a gente vai trabalhar nessa videoaula, porque são capítulos pequenos com poucos crimes e havendo interesse da parte de vocês, mesmo finalizado o semestre, eu posso continuar enviando as videoaulas com os crimes posteriores para que a gente possa complementar a ementa da gente, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela para nós darmos continuidade aos nossos estudos a partir do artigo 161 do Código Penal. E a gente começa, mais uma vez, reiterando que, para que a gente estude os crimes patrimoniais, é preciso que a gente tenha em mente aquelas regrinhas, aquelas disposições gerais lá dos artigos 181 a 183 do Código Penal, tá? A gente não pode deixar de fazer essa observação. Aqui a gente já trabalhou furto, roubo, extorsão, agora vamos trabalhar usurpação e dano. Ficarão os 3 últimos capítulos relativos aos crimes patrimoniais para estudar ainda, né? As regrinhas gerais que eu falei dos crimes aplicáveis aos crimes contra o patrimônio, a isenção de pena do 181, que a gente também chama de escusa absolutória, a transformação do crime de ação penal pública incondicionada em pública condicionada nas 3 hipóteses do 182, e as exceções à aplicação do 181 e 182 estão lá no 183. Então, é relevantíssimo que vocês tenham em mente essas regras gerais. Em relação à usurpação, nós temos 2 artigos com 4 crimes distintos. Vamos lá. Eu tenho 161 que fala da alteração de limites no seu caput, e nas suas alíneas do parágrafo 1º eu tenho mais 2 crimes. Então, eu tenho 3 crimes em um único artigo. Tenho o crime de alteração de limites no caput e tenho 2 figuras equiparadas no parágrafo 1º, que são a usurpação de águas e o esbulho possessório. Na alteração de limites, o que é que eu tenho? Tenho 2 verbos e, portanto, eu tenho um crime de ação múltipla, porque ele não traz só um núcleo, ele traz mais de um núcleo, e os seus núcleos são suprimir ou deslocar, tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Então, o que é que se pretende defender aqui? Quem é o bem jurídico protegido? A propriedade imóvel. E vai se defendê-la do quê? De que agressão? Alguém altera aquele limite, aquele marco indicativo, aquele sinal indicativo de linha divisória, para que possa se apropriar, então, daquilo que não é seu. Imagine que um vizinho seu, de seu sítio, altere a cerca que divisa a sua propriedade da dele, entrando 1 metro no seu território. Então, ele vai modificar aquele marco, aquela linha, aquele sinal indicativo de divisória, para quê? Para apropriar-se de um pedaço de terra, de um pedaço imóvel que não lhe pertence a você, né? Então, isso é o crime de alteração de limites. Primeiro,
há uma discussão sobre o que é que se pretende tutelar com esse crime, só a propriedade ou também a posse. Há quem entenda que só a propriedade, porque quando eu altero esse limite, eu estou querendo tomar para mim um pedaço de terra que não é meu, é de outrem. Mas a maioria doutrinária entende que cabe também em relação à posse. Veja, eu alugo um sítio para explorá-lo economicamente ou apenas para lazer, fins de semana, e vejo que o vizinho entrou na propriedade que eu aluguei. Eu, que nesse momento só tenho a posse, também sou titular do direito de fazer processar esse sujeito, eu também seria vítima do crime do 161 caput, a maioria doutrinária, a corrente doutrinária majoritária é de que sim, se tutela tanto a propriedade quanto a posse, e vocês sabem que propriedade e posse são institutos diferentes. A pena aqui é uma pena de detenção de 1 a 6 meses e multa bem pequena, portanto, passível aqui de aplicação das regras da Lei 90/99 de 95, juizado especial, e, portanto, cabível tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo. Em relação aos sujeitos, quem são os sujeitos do caput do 161? O sujeito passivo é aquele que é proprietário ou possuidor, porque a gente já viu que é possível que o crime ocorra contra a propriedade ou contra a posse. Então, em relação ao sujeito passivo, quem tem a propriedade ou quem tem a posse do imóvel que foi subtraído, cuja parte foi subtraída com a modificação dessa linha divisória. E quem é o sujeito ativo? Aí aqui, mais uma vez, a gente tem divergência doutrinária, porque há quem entenda que só pode ser autor do crime do 161 caput aquele vizinho contíguo da vítima que seja proprietário ou possuidor. Há uma corrente doutrinária que é minoritária, que Damásio de Jesus faz parte dela, que diz que qualquer pessoa não, gente, que só o proprietário é quem pode ser o sujeito ativo desse crime. Então, aquela questão de proprietário e possuidor vem influir aqui de novo. Há quem diga, para que fique bem claro, que só o proprietário vizinho é quem pode ser autor do crime, porque é ele quem vai se beneficiar com esse marco divisório. Damásio de Jesus advoga essa tese. Mas há quem entenda que não, que tanto o proprietário quanto o possuidor vizinho que fizer essa alteração também podem ser os dois sujeitos ativos do crime, tá? E a maioria doutrinária diz que sempre vai poder propriedade e posse, então o sujeito ativo vai poder ser tanto o vizinho contíguo proprietário quanto o vizinho contíguo possuidor da área que foi aumentada através da invasão, tá bom? Conduta, a gente já viu que é um crime de ação múltipla, porque tem 2 núcleos. O núcleo suprimir é sinônimo de eliminar, de extinguir, de retirar, de apagar, enquanto o sinônimo de deslocar é arrastar, também pode ser mexer. Aí aqui, mais uma vez, surge um impasse doutrinário na pretensão de definir se, no momento em que eu altero esse limite, que eu faço esse deslocamento desse tapume, é preciso que eu apague esses vestígios de onde estava a linha anterior ou não? Basta que eu faça a alteração. Há quem entenda que os vestígios da linha anterior devem ser apagados, há quem entenda que não, que basta que a alteração dessa divisão seja efetivada. A jurisprudência nacional
vem entendendo que não é preciso que o marco anterior seja completamente apagado, mas é preciso que se estabeleça, para fins da prática desse crime, que haja desconforto, haja uma dificuldade de definição de onde era o marco anterior, para que se restabeleça, então, aquela linha divisória no local em que ela era antes, tá bom? Então, é preciso que se apague completamente o vestígio? Não, mas é preciso que haja, pelo menos, necessidade da realização de uma perícia para definir onde era o marco anterior, onde era a linha divisória anterior, para que se estabeleça, então, a situação ao momento anterior à alteração que foi realizada. Então, não há necessidade da eliminação de vestígios, mas há necessidade de que haja uma dificuldade, uma confusão em relação a estabelecer onde era o marco divisório anterior, e aí a necessidade da realização de uma perícia para essa definição. Quando a gente lê o caput ali do 161, vocês podem ver que ele fala em suprimir ou deslocar tapume e marco, aí traz uma fórmula genérica, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória. Eu posso ter um tapume, eu posso ter uma cerca, eu posso ter apenas, eu não lembro como chamam aquilo, os piquetes, eu acho, que são aquelas madeirinhas que a gente põe fazendo a demarcação. Eu posso ter um córrego, eu posso ter um braço de água qualquer, eu posso ter qualquer marco divisório, porque o tipo fala em qualquer outro sinal indicativo, trazendo, portanto, uma fórmula genérica aqui. Então, não há essa necessidade de que se fale numa parede, de que se fale numa cerca. Pode ser qualquer, inclusive água, que divise as propriedades, desde que eu a altere. Certo? Então, vamos lá. O que mais a gente pode falar aqui? Elemento subjetivo desse crime é o dolo, não admite a forma culposa, e o dolo aqui é um dolo especial de agir, porque ele não quer só deslocar o tapume, ele não quer só deslocar o marco divisório, ele quer fazê-lo para se apropriar de parte ou do todo do imóvel alheio. Então, ele tem um fim especial de agir, que é o de apropriar-se de coisa imóvel alheia, justamente através dessa alteração de limites que ele procede. Quando é que esse crime se consuma? Ele é um crime formal, porque ele estabelece o suprimir e o deslocar como verbos, como tipos, como núcleos do tipo, com a finalidade especial de agir. Então, aquele fim pretendido pode ou não acontecer. O crime vai se consumar quando eu pratico os verbos. Então, eu tenho aqui um exemplo de um crime formal que vai se consumar com a supressão ou com o deslocamento, ainda que o sujeito ativo não consiga, de fato, apropriar-se daquela parte ou daquele todo que ele pretendia, tá? Como é um tipo que admite a divisão dos atos de execução, eu tenho que portanto, possível a tentativa, né? É um crime plurissubsistente, portanto, ele admite a tentativa. Aí vem o parágrafo 1º para trazer duas figuras que a gente chama de figuras equiparadas, mas o legislador deu nomes próprios a elas. Tá lá. Na mesma pena incorre quem? Aí eu tenho na linha 1 o crime de usurpação de águas, e na linha 2, o crime de esbulho possessório. O que é o crime de usurpação de águas? Mais uma vez, eu tenho aqui um crime de ação múltipla, porque traz dois verbos, traz dois núcleos. Quem desvia, muda o curso, ou quem represa, quem faz parar ali água alheia em proveito seu
ou em proveito de outrem. Isso significa dizer que essa água não pode ser sua. Se eu represo água que está na minha propriedade, ou se eu desvio o curso de água que está na minha propriedade, eu não estou cometendo crime, desde que eu não faça para proveito meu, né? Eu tenho o braço de um rio, de alguma água que passa numa determinada região da minha propriedade, eu quero estabelecer ali uma plantação, então eu mudo o curso para outro lugar e ela vai continuar correndo, seguindo o seu leito. Não há crime nessa conduta, tá bom? A conduta que é de desviar ou de represar, para daí obter alguma vantagem, obter algum proveito que pode ser próprio ou que pode ser de outrem. O desviar, como eu já disse, é afastar, é mudar, é alterar o curso. E o represar é barrar, é conter, é fazer parar, é deter. Em relação a essas águas alheias, a gente precisa estabelecer que elas podem ser águas de outrem, que não são suas. Se ela é alheia, ela não é minha. Então, não são águas minhas, são águas alheias. E quando eu falo alheias, eu posso dizer que são águas de outrem ou são águas públicas. Ou seja, águas de acesso público. Eu desvio o leito de um rio para fazer com que ele entre na minha propriedade e ali pare, para que ele não consiga, esse braço de rio não consiga seguir o seu leito e passar por outras regiões onde ele deveria passar. Então, em relação a essas águas alheias, é preciso que a gente estabeleça que são águas de outrem, ou então que são águas públicas, ou também chamadas de águas comuns, ou seja, aquelas que não só o agente, como terceiros tenham direito de acesso a ela. Aí Sanches traz uma observação muito interessante, com base em jurisprudência nacional, para dizer que a água é bem imóvel público e de uso comum do povo, apenas enquanto não destacada do leito do rio, por onde normalmente flua. Quando ela é captada e canalizada, passa a ser propriedade da empresa concessionária responsável pelo serviço público respectivo. No caso de Pernambuco, a Compesa, né? A concessionária de águas. E ingressando em reservatório particular, este lhe adquire a propriedade, ou seja, captou a água, canalizou para trazer para o seu reservatório particular. Aqui eu já tenho não mais águas públicas, aqui eu tenho águas privadas. E nesse momento, se o sujeito vai lá e retira essa água, se ele desvia, se ele represa, se ele faz qualquer coisa relativa a essa água que já está no reservatório, que está canalizada, direcionada ao reservatório da empresa de águas, concessionária de águas, aí eu não tenho o crime do 161, parágrafo 1º, inciso 1º, eu tenho a incidência do crime de furto, artigo 155, tá? Isso é jurisprudência, entendimento jurisprudencial, que eu achei interessante essa observação aqui de Sanches. Elemento volitivo, elemento subjetivo da usurpação de águas, dolo. Também não se admite a forma culposa aqui nesse crime do 161, parágrafo 1º, inciso 1º. É um crime formal, porque se consuma com desvio ou represamento, independente do proveito pretendido ter acontecido, e como é um crime plurissubsistente, também admite tentativa. Aí a gente vai para o terceiro crime ainda no 161, que é o crime de esbulho possessório. E o que é o crime de esbulho possessório? Invadir com violência a pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para fim de esbulho possessório.
Olha só, normalmente o concurso de mais de duas ou mais, ele funciona como concurso de pessoas. Funciona como qualificadora ou causa de aumento de pena de alguns crimes. Aqui não. Aqui esse concurso de pessoas é elementar do crime. Ou seja, para que haja esbulho possessório, é preciso que haja uma invasão, é o núcleo, é o verbo do crime. Mas essa invasão vai acontecer como? Com violência ou grave ameaça ou em concurso de mais de duas, de três ou mais pessoas. E essa invasão vai se dar em terreno ou edifício alheio para fins de esbulho possessório, ou seja, retirar a posse de quem a detém. É desalojar total e violentamente a pessoa que tem a posse desse imóvel, tá bom? Então, vejam que esse concurso de pessoas aqui é elementar do crime, não é como nos outros crimes que a gente estudou, majorante nem qualificadora. E o que é que eu tenho aqui? Quem são os sujeitos desse crime? Sujeito passivo, aquele que sofre o crime, é quem tem a posse legítima do imóvel invadido, né? É aquele quem usufrui, pode ser um inquilino, pode ser outra pessoa que esteja temporariamente no imóvel. Então, é o detentor da posse daquele imóvel. Tudo bem? Pode ser o proprietário ou não. Se o proprietário mora no imóvel, ele detém a propriedade e a posse, ele pode ser sujeito passivo. Se ele não é proprietário, ele é só um inquilino, ele tem a posse. Então, ele também pode ser o sujeito passivo desse crime. E quem vai ser o sujeito ativo, quem vai cometer o crime? Qualquer pessoa, tá? É crime comum, desde que quem o comete não seja dono. Porque se eu vou retirar a posse de alguém, se eu vou esbulhar a posse de alguém, eu não posso ser o dono da coisa, obviamente. Até porque se eu sou o dono da coisa e vou retomá-la de quem a injustamente detém ou possui, eu não vou cometer o crime de esbulho possessório, eu vou cometer o crime de exercício arbitrário das próprias razões, lá do artigo 345 do Código Penal. A conduta aqui é uma só: invadir, né, penetrar, ingressar com violência ou grave ameaça ou através do concurso de três ou mais pessoas, para praticar, então, esse desalojamento total e violento do proprietário do imóvel, tá bom? A violência está lá no parágrafo 2º. Se houver violência, eu vou ter um concurso material de crimes e o sujeito vai responder pelo 161, parágrafo 1º, inciso 2º, mais a violência que ele vier a praticar. Então, 161, parágrafo 1º, inciso 2º, admite o concurso material com a violência praticada, ok? O que mais a gente pode falar? O elemento subjetivo aqui, qual é? É o dolo. Pede-se, não admite-se também no esbulho possessório a forma culposa, mas eu tenho aqui uma divergência jurisprudencial entre STJ e STF, no sentido de que aqueles desalojamentos que acontecem em manifestações para fins de reforma agrária ou para fins de implantação de programas habitacionais, geralmente reforma agrária é mais comum que isso aconteça, caracterizaria um crime de esbulho possessório. Aí o STF diz que quando esse esbulho acontece durante essas manifestações, como manifestação pela implantação desse programa de reforma agrária, desse programa de habitacional, não há crime, porque o STJ entende que configura direito coletivo, expressão de cidadania
visando implantar programa constante da Constituição de 88. Já o STF diz que não, que a manifestação popular não pode se dar através de esbulho possessório, que, portanto, se ele acontecer, haverá sim a incidência do crime do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º, tá? Cuidado com isso aqui, com essa observaçãozinha. O esbulho consuma-se com a invasão, que é o verbo do tipo, é crime plurissubsistente, admite a tentativa, e se desse esbulho, dessa invasão, o sujeito praticar a alteração de limites, a alteração de limites vai ficar absorvida pelo esbulho e, portanto, não há concurso entre alteração e esbulho. Prevalece apenas o esbulho absorvendo a alteração de limites do caput do 161. A ação penal aqui, parágrafo 3º faz a previsão, se a propriedade é particular e não há emprego de violência, a ação vai ser penal privada, né? Pede queixa, quando se pede queixa, eu estou falando de ação penal privada. Mas, se a propriedade não é particular ou se houve violência, aí a ação é penal pública incondicionada. Então, a regra é, a ação é penal pública incondicionada, exceto se a propriedade for particular ou se não houver emprego de violência, tá? Fiz algumas pequenas observações aqui, porque realmente o material é muito pouco em relação a esses crimes, né? São menos incidentes. E aí a gente passa agora ao artigo 162, que ainda faz parte do capítulo das usurpações. Deixa eu me mudar de lugar aqui. 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade e detenção de 6 meses a 3 anos. O que é isso, minha gente? Isso é o crime de você fazer alterações já não em propriedades imóveis, mas agora você vai praticar alguma espécie de fraude em propriedade semovente, ou seja, em animais. E como é que você vai praticar esse crime? Parecido com 161 caput. Você também vai alterar indevidamente alguma marca, algum sinal indicativo de propriedade, mas agora em animais. É comum que vocês vejam, que nós vejamos, gados com aquelas marcas, né, de ferro, esquenta o ferro e faz a marca. Então, o proprietário do gado tem aquela marca indicativa de que aquele gado, aquele registro de que aquele gado lhe pertence. Quando eu indevidamente apago ou altero esse sinal indicativo indevidamente, eu estou cometendo o crime do 162. E o indevidamente aqui é uma elementar. Por quê? Porque se eu faço essa alteração de forma devida, não há crime. Eu comprei um gado de uma determinada pessoa cujo nome começa com P. Então, o gado está lá marcado com um P. Eu tenho um nome que se inicia com R. Comprei o gado, paguei por ele, trouxe para a minha propriedade e alterei aquele P para um R, que seria o R inicial do meu nome. Há aqui o crime do 162? Não. Por quê? Porque essa alteração foi devida, decorrente de uma compra e venda lícita, legalmente estabelecida entre partes. Então, essa alteração ou essa supressão só vai caracterizar crime quando eu a fizer de forma indevida. É um crime também com pena pequena, 6 meses a 3 anos, que admite, portanto, a suspensão condicional do processo
de acordo com a Lei 9099 de 95, mas já não admite a transação penal pelo seu máximo de pena de 3 anos, tá bom? A conduta é um crime de ação múltipla, porque prevê 2 condutas, 2 núcleos, suprimir ou alterar. O suprimir de fazer apagar, extinguir, e o alterar de modificar, transformar de alguma forma. Pode ser essa marca de ferro, pode ser aqueles ferros que se põem no nariz dos animais, enfim, qualquer marca que o seu proprietário aponha, desde que ela seja alterada indevidamente. Aí Sanches faz uma observação. E se essa alteração for apenas em um animal, eu tenho o indicativo do crime do 162 ou é preciso que seja em mais de um, já que o crime fala em gado ou em rebanho? Há divergência jurisprudencial. Greco, por exemplo, entende que sim, que ainda que em um animal de um rebanho, com essa intenção de alterar indevidamente, né, com essa intenção, na verdade, de pegar esse gado para ser seu, sabendo que ele pertence a outra pessoa através dessa alteração indevida, caracterizaria, sim, o crime. Agora, observação. Cuidado, porque se essa alteração ela é feita em um animal furtado ou se ela é feita em um animal receptado, o crime de receptação de 180, eu não vou ter a incidência do 162. Como assim? Significa dizer que eu vou lá, pego um gado que é seu, altero a marca para retirá-lo indevidamente do seu rebanho. 162. Agora, há uma subtração do gado, né? Há uma... o verbo é esse. Uma subtração indevida do gado para mim ou para outro, e eu subtraí o gado para mim, seu, e aí eu alterei a marca depois da subtração. O que é que eu tenho aqui? Um crime de furto. Por quê? Porque o furto é um crime patrimonial que prevê uma vantagem patrimonial indevida. Então, eu peguei um gado que era seu para mim e, para isso, eu alterei aquela marca indicativa. Então, aqui eu não tenho crime do 162, eu tenho crime do 155, parágrafo 6º do Código Penal. Outra, eu sei que um terceiro subtraiu um gado de outra pessoa e trouxe para mim, me entregou esse gado, ou eu comprei esse gado fruto de uma subtração. Então, eu pratiquei o crime de receptação do 188 quando eu recebi esse gado fruto da subtração, fruto de outro crime. E aí eu alterei essa marca depois da receptação. Também não tenho o crime do 162. Tenho aqui o crime do artigo 180-A do Código Penal, que fala em receptação de animal. Então, cuidado para, no caso concreto, não confundir o 162 com o 180-A e com o 155, parágrafo 6º, todos do Código Penal. Elemento subjetivo aqui, o dolo é a vontade consciente de suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho, marca ou sinal indicativo de propriedade. Não há o 162 culposo. A consumação se dá com a prática dos verbos suprimir ou alterar, ainda que só um animal, independente da apropriação do semovente, independente de eu ficar para mim ou não com aquele animal. Então, eu só fiz alterar a marca só mesmo para modificar a marca, para te prejudicar de alguma forma. Mas eu não quis ficar com o animal para mim, eu não quis aumentar o meu patrimônio. Até porque se eu quero fazer isso, eu tenho o furto. O 155
parágrafo 6º, e não o 162, tá bom? A ação penal aqui é uma ação penal pública incondicionada, e tratando-se de crime plurissubsistente, é então admissível a tentativa. Então, a gente encerra aqui o capítulo dos crimes de usurpação e passa a estudar agora os crimes de dano. Aqui no crime de dano, o legislador pretendeu tutelar o patrimônio alheio, seja esse patrimônio móvel ou imóvel, contra danos que eventualmente venha a sofrer. Aí eu tenho o crime de dano do 163, tenho no 164, introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, e tenho mais os 165 e o 166, que ainda estão no Código Penal, mas que foram tacitamente revogados pela Lei de Crimes Ambientais, como nós vamos ver já já. Então, o que é o crime de dano? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. O crime de dano, tipo penal do 163, mais uma vez, é um crime de múltiplas ações, porque faz a previsão de 3 verbos, de 3 núcleos, e traz verbos com sentidos diferentes, porque não há razão para que o legislador ponha diversos verbos, se todos eles querem dizer a mesma coisa, embora em alguns a gente possa observar que parece ser redundante os verbos que foram redundantes, os verbos que foram apresentados. Então, vamos lá. O que é que significa destruir? Destruir é demolir, é arruinar, é devastar. Inutilizar é o segundo verbo do dano. Tornar inválido, comprometer o uso, fazer falhar aquela coisa. E, por fim, deteriorar, pôr em mau estado, degenerar, tornar economicamente inferior à coisa alheia. Então, qualquer ação que eu venha a praticar para destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa, eu estarei cometendo o crime do 163. E ele pode acontecer de forma comissiva, que é a mais comum, através de uma ação, de uma conduta positiva, como também pode acontecer na forma omissiva, não agir, quando, como, por exemplo, o agente encarregado de zelar pela integridade de certo bem imóvel se abstém dolosamente de sua obrigação, permitindo que a coisa seja atingida e destruída, inutilizada ou deteriorada. Então, admite-se aqui tanto a forma comissiva como a forma omissiva a prática do crime do 163. Mas antes que a gente continue, eu preciso dizer a vocês que o 163, ele pede... Deixa eu ver se eu agi, se eu coloquei isso aqui em algum lugar. Tá lá na frente. O dano, ele não pede nenhum fim especial de agir. Ele não pede qual seja a sua finalidade específica. O fato é, danificou de forma dolosa, porque a gente vai ver que o dano não admite a forma culposa, eu terei a incidência do 163. Mas há situações particulares que, embora levem ao raciocínio da ocorrência do dano, eu terei outro crime especial. Porque a gente viu que, no conflito aparente de normas, o princípio da especialidade vai ser o primeiro princípio a ser utilizado para solucionar esse conflito aparente. Então, havendo conflito de normas, a gente vai ficar sempre com a norma especial. Olha os exemplos. O ato de pichação, e eu coloquei até lá na frente, ó.
O ato de pichação, por exemplo, ele caracteriza o crime de dano? Pichar a propriedade imóvel de alguém, pichar a propriedade imóvel de alguém, é danificar a propriedade da pessoa? É. Mas eu tenho a incidência do 163? Não. Por quê? Porque eu tenho a previsão da conduta no artigo 65 da Lei 96.0598, que é a Lei de Crimes Ambientais, que prevê sanções penais e administrativas devidas em decorrência da prática de atos lesivos ao meio ambiente. Então, pichação, ainda que pareça ser dano, não é o crime do artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais. Outra coisa, destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, ou então destruir, inutilizar ou deteriorar os mesmos verbos do dano. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica similar, protegido por lei ou ato administrativo ou decisão judicial, é também crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, artigo 62. Deteriorar objetos destinados a culto religioso é dano? Não. É o crime do 208 do Código Penal, que fala em ultraje a culto ou impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Então, vejam que, em algumas situações especiais, é possível que os verbos sejam iguais, mas pela finalidade especial de agir, que o dano não pede e a lei especial vai pedir, eu não tenha a incidência do 163, mas a incidência de outro comando normativo. Por exemplo, danificar sepultura é crime do 163? Não, é o crime do 210 que fala em violação de sepultura. Danificar documento público ou particular em benefício próprio ou alheio ou em prejuízo de terceiro é dano? Não, é o crime do 305 do Código Penal. Dano praticado por militar é dano do 163? Não, é o crime do 259 do Código Penal Militar. Então, eu tenho aqui outras situações que vão levar ao raciocínio do dano, mas pela previsão de norma especial regendo a matéria, eu não terei, então, a incidência do dano, porque o dano não pede um fim especial de agir. E se a conduta pedir um fim especial de agir e houver lei, houver tipo penal com aquela previsão específica, pelo princípio da especialidade, prevalecerá a lei especial. Tá bom, gente? Fique bem clara essa observação. Aí eu tenho ainda, nós já falamos das condutas, né, do 163, eu tenho agora o elemento subjetivo. O elemento subjetivo é o dolo, o dano não admite o crime, o dano não admite a culpa. Imagine a seguinte situação, você vê que um desafeto seu comprou um carro novo, zero, e você não conseguiu comprar. Invejoso que é, você vai lá de propósito e bate no carro novo só para danificá-lo. Há o crime de dano do 163? Sim, houve o elemento subjetivo dolo, você o fez porque quis. Agora imagine outra situação. Você vem dirigindo numa via e aí fica desatento, olha o celular, enfim, por um momento de desatenção você bate no carro de alguém e causa um prejuízo. Você vai responder pelo crime de dano? Não. Por quê? Porque o dano não admite a modalidade culposa. Então eu não tenho responsabilidade alguma? Não, calcular. Você não tem responsabilidade penal, mas a sua responsabilidade civil, que é de outra esfera, permanece, você vai ter que reparar o dano, o prejuízo que você causou. Quando é que se consuma o dano? Quando há uma destruição, uma inutilização ou uma
deteriorização, que são os 3 verbos do 163, ainda que ela seja parcial. Essa destruição e inutilização ou deteriorização pode ser total ou parcial. Não é necessário, para a ocorrência do crime do 163, que o dano seja total. Ele pode ser parcial. É também bom lembrar que o crime do 163 é um exemplo de crime subsidiário. Por quê? Porque se houver um dano, mas esse dano for relativo a um crime maior, o crime maior vai absorver o crime menor. A regra nem é essa. A regra é o crime fim vai absorver o crime meio. E o que é que eu tenho aqui mais uma vez? Princípio da consunção. Então, eu tenho mais uma vez um conflito aparente de normas que agora vai ser resolvido pelo princípio da consunção. Por quê? Por exemplo, eu arrombei... Deixa eu ver aqui como é que seria esse exemplo. Eu arrombei a porta de uma casa para entrar e subtrair bens aqui. Qual foi a minha finalidade? O furto, 155, não é? Mas eu arrombei a porta para poder entrar na casa. Aí o que que eu tenho aqui? Um concurso material de crimes? O dano à porta mais o furto? Não. O meu crime fim é o crime de furto. O crime de dano foi um meio para que eu pudesse praticar o crime fim. Então, o crime fim, furto, ele absorve o crime meio, dano, que é subsidiário, e o agente, no final das contas, vai responder só pela subtração e não pelo dano, tá bom? Também é um crime plurissubsistente, admite o fracionamento dos atos de execução da conduta e, portanto, admite a tentativa. A destruição, a inutilização, a deteriorização, como eu já disse, elas podem ser totais ou parciais e, portanto, a consumação ocorrerá ainda que a destruição seja parcial, ainda que a inutilização seja parcial, ainda que a deteriorização seja parcial. Cuidado com isso. A deteriorização parcial não é tentativa, é consumação, tá bom? A tentativa vai ser quando? Quando você iniciou os atos de execução, mas você não conseguiu concluir, não conseguiu atingir o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Você pegou uma pedra para atirar na vidraça de alguém e no momento em que você estava jogando a pedra, alguém segurou seu braço e não deixou, então, que a pedra fosse lançada. Porque se a sua pretensão era quebrar a vidraça, você lançou a pedra e a pedra só rachou a vidraça, eu tenho crime de dano consumado. Por quê? Porque eu efetivamente causei um prejuízo a alguém. Aí o 163 prevê lá no parágrafo único formas qualificadas que vão elevar a pena inicial de 1 a 6 meses ao patamar de 6 meses a 3 meses, a 3 anos, multa e a pena correspondente pela eventual violência que eu vier praticar em concurso material de crimes. Olha só, o que é que torna o dano qualificado? Quando ele é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável, álcool, querosene, diesel, gasolina, ou explosiva, bombas ou qualquer outra substância, dinamite, se o fato não constitui crime mais grave. 3. Contra patrimônio da União, do Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, significa dizer contra a administração direta, indireta e contra os
concessionários. Então, se eu danifico, por exemplo, um ônibus, transporte coletivo, eu estou praticando um dano qualificado. Poxa, mas o dano é de uma empresa concessionária, mas o ônibus é de uma empresa concessionária. Não é do poder público, mas as concessionárias entram aqui. Não sei se viram, ouvi dizer que existia aqueles orelhões, onde antigamente as pessoas faziam ligações públicas. Danificar um orelhão daquele é dano qualificado? É. Por quê? Porque é propriedade de uma concessionária de telefonia. Danificar o patrimônio da AEDA é dano qualificado? É. Por quê? Porque é a autarquia municipal. Então, tanto faz se é administração direta, indireta ou concessionária de serviço público. Se o seu patrimônio é danificado, eu estou cometendo um dano qualificado. E a quarta e última qualificadora, por motivo egoístico ou em prejuízo considerável para a vítima. Acho interessante essa qualificadora. Vamos lá. O que essa qualificadora quer dizer? Qual é a intenção dela? Se o crime é praticado por motivo egoístico, o que seria isso? Danificar alguma coisa de alguém por motivo egoístico. Imagine que você é um competidor de motocross. Há uma pessoa tão boa ou melhor que você. Você vai participar de uma etapa final do campeonato e você, com receio de perder para aquele que é tão bom quanto ou melhor que você danifica a motocicleta dele para que ele não possa participar da competição. Tenho aqui a incidência de um motivo egoístico. Eu danifiquei com uma finalidade especial de agir. Qual foi? Com a intenção de impedir que você competisse, que o meu concorrente competisse e eventualmente ganhasse a competição no meu lugar. É um exemplo. E quando eu falo em prejuízo considerável para a vítima, eu estou dizendo que eu preciso avaliar aqui, e por isso que eu acho interessante essa qualificadora, a situação econômico-social, a situação econômico-financeira, perdoe, da vítima. Veja só, imagine, e eu não estou dizendo que você pode, tá? Imagine a seguinte situação, faça um comparativo, na verdade, de duas situações. Eu tenho uma pessoa que trabalhou a vida toda, passou 5 anos juntando dinheiro e, enfim, comprou a sua primeira motocicleta para fazer o seu transporte diário. E você vai e subtrai a motocicleta desta pessoa. Eu tenho a outra hipótese. Eu tenho a montadora, a fabricante das motocicletas, que tem no pátio 10.000 motocicletas. Eu subtraí uma motocicleta dessa montadora, dessa fabricante. O impacto econômico-financeiro que eu causei à montadora é o mesmo que eu causei ao proprietário particular dessa moto, que passou 5 anos juntando dinheiro para poder pagá-la. Eu posso dizer que o impacto aqui é o mesmo? Não posso, né? Então, para fazer a incidência dessa qualificadora do prejuízo considerável para a vítima, eu tenho que fazer uma análise proporcional de valores. Então, eu posso dizer que esse meu dano aqui foi um dano qualificado em relação ao proprietário de uma motocicleta que passou 5 anos juntando dinheiro para poder adquiri-la, sim, aí eu poderia, nesse caso, sim, aplicar a qualificadora do prejuízo considerável para a vítima. Eu não estou dizendo que se eu danificar uma motocicleta da montadora não é dano, mas não é um dano qualificado, por quê? Porque nessa proporcionalidade entre patrimônio da vítima e prejuízo que eu apliquei, o prejuízo está lá embaixo.
Em relação ao outro exemplo do proprietário particular, quando eu faço essa ponderação de valores, o dano que eu causei a ele significa todo o patrimônio que ele tem por todo o tempo que ele juntou dinheiro para adquirir. Então, é essa análise de proporcionalidade entre o prejuízo que eu causei e o patrimônio da pessoa que foi ofendida, lesada pelo meu dano, tá bom? Detenção de 6 meses a 3 anos de multa, mais a pena correspondente à violência, quando eu trabalhar, por exemplo, com o inciso 1º, que fala de dano cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Aqui eu fiz mais algumas observações relativas a tudo que eu já até trabalhei, e depois vocês dão uma lidazinha com calma. E agora a gente passa a analisar o artigo 164, que fala sobre a introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Que danado de crime é esse? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 2 verbos, né? Um crime também de ação múltipla, que é introduzir, eu colocar lá, ou então deixar. Eles entraram por si só, e eu não os retiro. Eu deixo que eles permaneçam lá onde eles entraram. E onde é que eles entram? Entram na propriedade de outra pessoa, sem o consentimento dessa pessoa, mas olhem, o tipo pede um fim especial de agir, desde que o fato resulte prejuízo. Na verdade, nem pede um fim especial de agir, ele pede um resultado específico, corrigindo. Então, introduzir ou deixar os animais em propriedade alheia sem o consentimento do proprietário ou do detentor da propriedade, desde que o fato resulte em prejuízo. Então, se as minhas vacas passam por um espaço na cerca, minhas ovelhas, minhas cabras, enfim, meu burrinho, e vai para a propriedade alheia, há crime? Não, só há o crime do 164, se dessa ida houver prejuízo. Digamos que havia uma plantação de milho, né? São João chegando, a propriedade vizinha tem uma plantação de milho. Meu burrinho, já cantava Luiz Gonzaga, invade a propriedade alheia e come os milhos dessa plantação, causando prejuízo ao proprietário vizinho, que não precisa ser contigo. Eu posso falar aqui na incidência do crime do 164? Sim, desde que eu o tenha introduzido lá, eu coloquei ele lá, ou então eu vi que ele entrou e deixei. Agora, se o burrinho foi fugido, eu não vi, entrou lá e causou prejuízo, há crime do 164? Não, não há crime, embora permaneça o ilícito civil e enseje para mim a obrigação de reparar o prejuízo que o meu burrinho causou nesse exemplo. Sujeitos do meu crime, sujeito ativo tem que ser o dono, o proprietário ou o possuidor dos animais, né? Então, ele tem que ser o meu animal, e aí pode ser qualquer pessoa que tenha um animal, portanto, crime comum. E em relação ao sujeito passivo, aquela velha discussão se proprietário ou se possuidor do imóvel, tanto faz se proprietário ou se possuidor do imóvel que foi invadido e que sofreu o prejuízo. Aquela nossa velha discussão lá de trás, não é? Crime de ação múltipla, 2 conteúdos, 2 núcleos, 2 verbos. O elemento subjetivo aqui é o dolo, não existe o 164 na forma culposa. O que mais a gente pode falar? A consumação vai se dar quando? A consumação se dá em 2 momentos. É um crime material, por quê? Porque ele pede a introdução, que é uma ação, um crime comissivo, eu coloquei o animal lá,
ou ele pede um deixar, uma omissão. Os animais entraram, eu deixei que lá ficassem, não retirei os animais. Então, ele pode ser comissivo ou omissivo, mas ele vai ser material, por quê? Porque ele pede, ele exige o resultado. E qual é a exigência? Que haja prejuízo. A simples introdução ou simples deixar, não causando prejuízo, não enseja o crime do 164, né? A doutrina entende que não há tentativa aqui. Ou eu atinjo o resultado, que é o prejuízo, ou então não há crime, tá? A maioria, muita gente entende que não há possibilidade de tentativa. E Damásio, mais uma vez, aqui advogando a tese da inadmissibilidade da tentativa, diz: não havendo prejuízo decorrente da entrada ou abandono de animais, o fato é um indiferente penal. Por isso, é inadmissível a tentativa. E, por fim, não, ainda não, 167. Então, nós terminamos aqui a introdução ao abandono de animais em propriedade alheia, que é o crime do 164, e a gente passa agora para os crimes do 165 e do 166. O que é que eu fiz com 165? Ah, olha onde veio parar aqui. Aqui embaixo, ó. 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente. Inclusive, eu já havia falado sobre isso com vocês, como eu falei lá no dano. Falei do dano, que o dano não exige uma finalidade especial de agir, e se houver essa finalidade especial de agir, eu vou para a lei especial. Esse é um dos exemplos. Então, o 165 e o 166, eles ainda estão no Código Penal, mas eles foram tacitamente revogados pela Lei de Crimes Ambientais, que a gente já viu aqui anteriormente, e a Lei 9605 de 98. O crime do 166, dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, que previa pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ainda está no Código, mas já não tem mais validade, foi revogado tacitamente pelo artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais. Por isso, a gente não vai se deter no estudo dessa figura. Lembrando não, apenas acrescentando que a pena que era de detenção de 6 meses a 2 anos, agora é de 1 a 3 anos de reclusão. Então, saiu do Código Penal, foi para a lei especial e teve a pena majorada, aumentada. Agora, era detenção, virou reclusão, era de 6 meses a 2 anos e agora é de 1 ano a 3 anos. E o 166, nosso penúltimo artigo de estudo, que fala sobre alteração de local especialmente protegido. Fazia a previsão de alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei, ou seja, eu tinha imóveis, por exemplo, tombados, e eu alterava seu aspecto, sua cor, sua estrutura, sem a alteração, sem a autorização, sem a licença da autoridade competente. Ainda está no Código, também fazia previsão de pena de 1 ano a 3 meses, de 1 mês a 1 ano de reclusão, e agora esse mesmo instituto, esse mesmo tipo penal constitui o artigo 63 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, e a pena também passou a ser igual à do 62, que corresponde ao 165 do Código Penal, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Portanto, permanecem aí as definições, os tipos no Código Penal,
Sim, mas vocês sabem a partir de agora que eu não aplico mais as regras do 165 e 166, porque desde 1998 eu tenho em vigência, em plena vigência, a Lei de Crimes Ambientais, que faz especificidade sobre essas condutas, trazendo inclusive penas mais graves. A ressalva que se faz aqui é: se o sujeito cometeu esse crime antes da edição da lei em 98, a regra é que ele seja punido através das previsões dos artigos 165 e 166. Mas se o sujeito cometeu o crime já depois do advento da lei 9605, então ele vai ser punido com base na lei especial, porque a gente sabe que em direito penal, a lei penal nova mais grave, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, se veio uma lei penal mais grave posterior, é ela que vai ser aplicada aos casos praticados sob sua incidência. E aí a gente finaliza, então, com o artigo 167, que vem trazer só a previsão da ação penal para os crimes do capítulo 4º, os crimes de dano, estabelecendo que a ação penal em todos os crimes de dano, como regra, será pública e incondicionada. Então, assim como na usurpação, no dano, e aí nas previsões do 163 e 164, a nossa ação vai ser uma ação penal pública incondicionada, exceto, aí a gente trabalha a exceção, será penal privada nas hipóteses do 163, inciso 4º, e o que é que o 166, inciso 4º fala? Do crime de dano cometido por motivo egoístico, ou então quando causar prejuízo considerável para a vítima. E também na hipótese do 164, introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Resumindo, nos crimes de dano, a ação será penal pública incondicionada, exceto quando o dano for ocorrer sob motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, ou quando se tratar do 164, que fala de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Nessas duas hipóteses, a ação será privada, à exceção. Tudo bem? Então, assim a gente termina o estudo de hoje dos crimes de usurpação e dos crimes de dano, indo desde o 155 nos crimes patrimoniais até o 167, e nosso próximo capítulo, que deveria ser trabalhado, é o capítulo 5, que fala sobre a apropriação indébita nos crimes do 168 até o 170 do Código Penal. Então, bons estudos e até a próxima.